Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês se lembram que eu já preguei aqui na nossa igreja sobre o sentido da vida? Por que nós estamos aqui? Né? Eu já preguei sobre qual é o sentido da vida. Inclusive até o irmão Fábio Noveleto, o pastor Fábio Noveleto veio aqui semanas atrás também, e ele também pregou sobre o sentido da vida. Mas aí eu gostaria de perguntar para vocês, qual é o propósito das nossas vidas? Será que a gente está aqui somente de passagem? Tipo assim, será que a gente é só um passageiro aqui nessa terra e a gente não tem nada para fazer, a gente não tem propósito nenhum, a gente não tem nenhum legado para deixar? Será que nós estamos aqui como os animais estão? Porque eu não vejo nenhum animal por aí com um propósito de vida. O animal simplesmente come, dorme e não faz mais nada da vida, né? Ele não tem um propósito, qual ele pensa, olha, eu tenho que ajudar os outros animaizinhos, olha, eu tenho que fazer tal coisa. Eles agem por instinto muitas vezes. Então se eles veem que eles estão com uma necessidade, eles vão, ajudam, eles fazem alguma coisa. Mas eles têm um propósito na vida. E nós, seres humanos, nós temos um propósito na vida? E nós, cristãos, será que nós temos um propósito na vida? E nós, cristãos, quando temos um propósito na vida, é o mesmo propósito que as pessoas que não são cristãs? Será que nós não temos um chamado especial do Senhor para as nossas vidas? Ah, pastor, uma coisa eu sei, eu não tenho chamado nenhum para a minha vida, porque eu não tenho dom nenhum, eu não tenho talento nenhum, e eu não sei o que eu vou fazer. Mas será que é verdade? Não, não é verdade. A Bíblia nos fala que ao recebermos o Senhor Jesus Cristo como Senhor Salvador das nossas vidas, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E ao recebermos o Espírito Santo de Deus, nós também recebemos os seus dons para nos capacitar para servirmos na obra do Senhor. Mas hoje eu não gostaria de falar especificamente sobre os dons, mas eu gostaria de falar sobre o chamado que cada um de nós tem para as nossas vidas. Você sabe qual é o seu chamado, irmão? Para que você veio para essa terra? O que Deus espera de você? O que Deus quer de você? O que Deus te chamou para fazer? É algo que muitas vezes também não é comentado. As pessoas não falam muito disso. Mas todos nós temos um chamado, todos nós temos um propósito, porque nós recebemos o dom do Espírito Santo e o Senhor quer que usemos os nossos dons, os nossos talentos para o crescimento e para a edificação da igreja. Vocês se lembram quando o Senhor Jesus Cristo contou sobre a parábola dos talentos? E que ele fala que um recebeu 5, o outro recebeu 3, o outro recebeu somente 1 talento, o outro ainda recebeu 2 talentos. E todos os outros, eles multiplicaram por 2 os seus talentos, eles dobraram os seus talentos. Mas aquele que recebeu 1 talento só, que seria um dom do Espírito Santo, ele guardou o seu talento, ele guardou o seu dom, e depois, quando ele foi prestar contas para o Senhor que deu o dinheiro e o talento para ele, ele falou assim, olha, eu preferi guardar o meu dinheiro, eu não quis perder esse dinheiro que o Senhor me deu, esse dom, esse talento que o Senhor me deu. Por quê? Porque eu sei que o Senhor é um Deus bravo, zangado, justo, e se eu perdesse, o que seria de mim? Enquanto os outros dobraram. E o Senhor falou naquela parábola, pobre homem você é, você foi negligente com o seu talento. Aquilo que eu te dei você não usou para edificação, você não dobrou o seu talento. O que você tem será tomado de você e será dado para aqueles que multiplicaram. E será que isso também não acontece nas nossas vidas como cristãos? E será que essa não é uma mensagem para nós cristãos, que recebemos talentos e dons de Deus, e muitas vezes nós, com medo de servir na obra do Senhor, nós guardamos, nós corremos, como aquele cachorro, muitas vezes como aquele cachorrinho que pega aquele osso, e ao invés de comer o osso, ao invés de usar o osso, ele vai lá, enterra, guarda o osso tão bem guardado, que depois ele nem lembra onde ele guardou aquele osso. Né? E será que nós também não guardamos todos os nossos talentos, todos os nossos dons tão bem guardados que ninguém sabe que tem, inclusive a gente não sabe que tem? Por isso eu gostaria de falar com os irmãos hoje, o título da mensagem é Viva o seu chamado.
Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Jeremias, capítulo 1, versículos 4 a 10, para nós meditarmos na palavra do Senhor. Jeremias, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 10. Os irmãos acharam, amém? Ele diz aí: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, ou da sua mãe, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, amado Pai, Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Estamos aqui na sua presença neste momento, meu Pai, para louvar e engrandecer o teu santo nome, Senhor Deus, que a tua palavra possa falar fortemente conosco, Senhor Deus, nessa noite, meu Deus, para que nós não saiamos daqui, Senhor, como nós entramos, meu Pai, que nós possamos ser modificados, transformados pela tua palavra de uma maneira extraordinária, Senhor Deus, tão extraordinária, meu Pai, que nós possamos buscar viver o nosso chamado, buscar viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor Deus, para que no grande dia, Senhor Deus, nós não venhamos a nos envergonhar, Senhor Deus, por termos guardado os dons e os talentos que o Senhor deu para nós, meu Pai. No nome santo de Jesus é que eu oro, Senhor Deus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, vocês podem ver aqui que o Senhor Deus estava falando com Jeremias a respeito do chamado que ele tinha. O Senhor disse para ele: eis que eu te conheço desde antes do ventre da sua mãe, desde antes no ventre da sua mãe eu te conhecia, antes de você ser formado no ventre eu já te conhecia. Vejam o tamanho e a grandeza do nosso Deus, o Deus o qual nós servimos. Hoje de manhã nós estávamos falando a respeito disso. Será que nós confiamos no nosso Deus de todo o nosso coração? Será que nós estamos depositando toda a nossa fé, todo o nosso coração no nosso Senhor Deus? Porque Ele é um Deus tão poderoso, Ele conhece todas as coisas, que antes mesmo de sermos formados, Ele já sabia que nós existiríamos. Ele já sabia do nosso sim, do nosso não, Ele já sabia se estaríamos aqui hoje. Ele sabe de todas as coisas, porque o nosso Deus é Deus. E com o profeta Jeremias, ele estava falando exatamente isso. Ele falou assim: antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu já sabia o que iria acontecer com você. E eis que eu te constituí profeta às nações. E aí Jeremias falou para ele assim: não pode ser, Senhor, porque eu sou novo demais, eu não sei o que eu vou falar para as pessoas, eu não sei como eu vou agir, eu não sei o que vai acontecer na minha vida, não pode ser, o Senhor deve ter se enganado. Mas aí o que acontece? O Senhor vem e fala para ele no versículo 7, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me a boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Vejam como Jeremias aqui está sendo usado como instrumento de Deus. As palavras não eram dele, mas o Senhor tocou na própria boca de Jeremias e deu as palavras que ele deveria falar. Jeremias era um jovem, provavelmente Jeremias fosse um adolescente, do qual ele não sabia o que falar, ele tinha medo de profetizar às nações, mas Deus usou ele para ser profeta. Deus usou a boca dele para ser profeta. Da mesma maneira em que eu posso pegar um violão e tocar as notas para que o violão transmita aquilo que eu quero transmitir para as pessoas, assim somos nós nas mãos do Senhor.
Nós somos instrumentos na mão do Senhor. E muitas vezes nós ficamos pensando: Deus, como eu vou fazer? O que eu vou fazer? Como eu vou falar? Não interessa. As palavras são de Deus. É Deus que está usando as nossas vidas para nós falarmos com as pessoas e pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Mas por que muitas vezes nós nos escondemos do nosso chamado? Por que muitas vezes nós não depositamos toda a nossa fé, toda a nossa confiança no nosso Senhor e nos escondemos daquilo que Deus tem para as nossas vidas? Hoje eu gostaria de falar para os irmãos a respeito de como nós podemos fazer para viver o nosso chamado. O que nós podemos fazer para sermos instrumentos de Deus para as pessoas que estão precisando? Você crê que o Senhor te chamou? Você crê que o Senhor tem um propósito para a sua vida, de que você não veio neste mundo por acaso? Porque existem hoje em dia muitos que pregam isso, que nós estamos aqui por acaso. Você é só mais uma pessoa, você não tem valor, você não é ninguém. Mas eu não creio nisso, porque o Senhor nos preparou com propósito para as nossas vidas, amém? E como que nós podemos viver o nosso chamado? A primeira coisa que eu preciso reconhecer é que se Deus disse e está dito. Se Deus falou, está falado. Se Deus chamou, está chamado. Deus te chamou? Então, não tem como voltar atrás. Não tem como desistir. Não tem como dizer: Senhor, passa esse cálice de mim. Porque se você tem um chamado, Deus te escolheu e Deus não vai desistir do chamado que Ele colocou para você, mesmo que você não queira viver. E uma outra coisa que é muito importante também: muitas vezes as pessoas acreditam a respeito de chamado e as pessoas vivem o chamado que outros homens impuseram para ela. Isso que é muito importante. Se Deus te chamou, Ele vai te capacitar para que você possa viver o chamado de Deus na sua vida. Mas se o homem te chamou, muitas vezes você vai morrer naquele chamado do qual não veio de Deus, não veio da parte de Deus. Quantas e quantas pessoas nós vemos que fazem um papel de pastorado, mas não foram chamados para serem pastores? Quantas e quantas pessoas nós vemos que fazem um papel, um trabalho de missionário, mas não foram chamados para serem missionários? Em algum momento, certo homem falou para ele que ele seria um missionário, que ele seria um pastor, mas Deus nunca chamou aquela pessoa para ser pastor, ou para ser missionário, ou para ser seja lá o que for. Muitas vezes Deus vai colocar um chamado na sua vida, um propósito na sua vida, do qual ninguém vai entender, mas Deus sabe o porquê que Ele está te chamando. Muitas vezes Deus vai te preparar um propósito na sua vida, que às vezes as pessoas vão pensar: ué, mas qual a importância disso para o reino de Deus? Mas tem importância, porque à vista dos homens, muitas vezes o que chama a atenção é quem está lá na frente. À vista dos homens, muitas vezes o que chama a atenção é daqueles que estão sempre à mostra. Mas para Deus não. Deus não quer ver o que está no exterior, mas o que está no interior. Se Deus te chamou para ser pastor, amém, que assim seja. Se Deus te chamou para ser um missionário, amém, que assim seja. Você precisa ver o que Deus chamou para você fazer, porque foi assim na vida de Jeremias. Nós vemos aqui que no versículo 4 e no versículo 5, o que Deus preparou para Jeremias? Que ele fosse o quê? Profeta às nações. Ele diz assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Poderiam chegar para Jeremias e falar assim: Jeremias, eu vejo na sua vida, rapaz, que você é um sacerdote. Olha, eu vejo que você vai ser um rei extraordinário. Jeremias, olha, você tem porte de rei, você é forte, você é jovem, você é bonito, você tem porte de rei. Mas se ele fosse rei, ele não estaria dentro do propósito do chamado de Deus para ele, que era profeta às nações. Assim foi também com quem? Com Davi. Samuel, quando olhou
para ungir o novo rei de Israel, o primeiro filho que ele viu de Jessé, ele falou: com certeza esse deve ser o rei. Ele tem porte físico, ele é bonito, ele tem toda a presença. Nossa, esse daí é o rei. Ele chegou, eu vim, pá, é o rei. Mas aí Deus falou para ele: não, Samuel, está errado. Você está errado, Samuel. Veja, ele era um homem de Deus, mas Deus estava falando para ele: não, Samuel, você está errado. Não é esse o rei. O rei nem está no meio deles. O rei ainda vai chegar, que é Davi. Vejam que interessante. Aos nossos olhos, muitas vezes nós olhamos para uma pessoa e falamos: nossa, olha, esse daí é pastor, olha a cara dele. Não, esse daí fala bem, que é uma beleza, olha, esse daí é pastor. Ou olha, esse daí vai ser missionário, esse vai ser aquilo. Mas e o que Deus tem para as nossas vidas? Muitas vezes nós já recebemos de muitas pessoas, porque nós passamos talvez por variadas igrejas, no qual muitas vezes as pessoas falavam para nós coisas da qual não era da vontade de Deus. Então nós precisamos buscar em Deus qual é a vontade dele para as nossas vidas. Quantos e quantos pastores, quantos e quantos missionários estão por aí perdendo as suas vidas porque não aguentam o peso que foi colocado sobre eles? Por quê? Foi um peso de homens, foi uma carga de homens e não uma carga de Deus. O Senhor Jesus Cristo fala na sua palavra que: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos enviarei, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. O fardo de Deus, o jugo de Deus não vai pesar, porque se Deus te chamou, pode ter certeza que Ele já te preparou muito antes, e Ele já tinha muito antes na mente o que Ele queria e o que Ele desejava de você. Pastor, eu tenho um chamado? Sim, eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado para montar um orfanato? Amém, que seja. Deus vai te preparar, Deus vai te capacitar. Pastor, eu tenho um chamado para falar para as pessoas nas praças, nas ruas da cidade. Eu tenho para levar alimento para quem é necessitado. Eu tenho um chamado para doar roupas para as pessoas. Eu tenho um chamado. Amém, que Deus possa te ajudar no seu chamado. E nós aqui na igreja estamos precisando dos seus dons e dos seus talentos para que a obra do reino de Deus possa crescer. Nós precisamos de cada um de vocês, irmãos. Não pensem: o pastor está lá na frente, já tem diácono suficiente. Não, nunca tem. Para a obra do Senhor, nunca existem pessoas suficientes para fazer a obra do Senhor. Nós precisamos de cada um de vocês. Nós queremos fazer crescer a obra do reino de Deus e nós precisamos de cada um de vocês. Pastor, o que você quer que eu faça? Não sei, irmão, para que Deus está te chamando. Eu não vou impor para ninguém o que cada um tem que fazer, porque um coração voluntário faz a obra de Deus sem peso, sem ficar doente na obra de Deus. E como nós podemos descobrir qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Servindo. Dificilmente, pode ter casos que aconteçam assim, mas dificilmente Deus vai chegar em você, vai mandar um anjo e vai falar assim: irmão, eis que te digo, a partir de hoje você é tal coisa. Isso aconteceu na vida de Jeremias. O Senhor falou diretamente com ele. Mas hoje em dia nós precisamos servir na casa do Senhor para nós sabermos onde é o nosso lugar, qual é o chamado que Deus tem para nós. Como descobrir o chamado de Deus para as nossas vidas? Deus vai nos impelir a fazermos tal coisa. Irmãos, eu já limpei banheiro de igreja, eu já tirei papel do chão, eu já tirei as cadeiras, coloquei as cadeiras, eu já fiz inúmeras coisas na obra de Deus. Hoje em dia o Senhor tem me colocado para pregar e para pastorear a igreja do Senhor. Mas se Deus me chamar novamente para limpar banheiro, amém, estou aqui para isso. Nenhuma obra para o Senhor é pequena demais ou grande demais, porque Deus não olha o que nós estamos fazendo, mas Ele olha aquilo que nós estamos fazendo, da maneira que nós estamos fazendo. Nós precisamos viver o chamado de Deus nas nossas vidas. O que Deus tem te chamado? Para que Deus tem te chamado?
Deus está te chamando para falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo onde você trabalha? Amém, que assim seja. Deus está te chamando para ser missionário para as nações? Amém, que assim seja. Deus está te chamando para pastorear igrejas? Amém, que assim seja. Deus está te chamando para você contribuir na igreja? Amém, que assim seja. Deus está te chamando para coisas especiais de adotar pessoas, adotar crianças? Amém, que assim seja. Esse é o chamado de Deus para a sua vida. Mas nós temos que pensar em todos os momentos. O que Deus quer de mim? O que Deus quer de mim? Depois, eu gostaria de falar a segunda lição para que nós não venhamos a fugir dos propósitos de Deus para as nossas vidas. E a segunda lição está no versículo 6. Ele diz aí em Jeremias: então lhe disse eu, Senhor Deus, essa lição que eu gostaria de passar para os irmãos é a seguinte: pare de dar desculpas para não servir na obra do Senhor. Pare de dar desculpas para não servir na obra do Senhor. Vejam que aqui Jeremias deu uma desculpa para Deus. Assim também foi na vida de Moisés. O Senhor falou: Moisés, eis que eu estou te mandando para o rei do Egito, para o imperador do Egito, e eu quero que você fale com ele para que ele liberte o meu povo. Moisés foi tão teimoso, que ele falou por inúmeras vezes: Senhor, mas quem sou eu para falar com ele? Deus, quem sou eu para falar com o príncipe do Egito, o imperador do Egito? Eu não sou ninguém, eu tenho dificuldade para falar, eu tenho uma fala pesada. E quantos homens do Senhor também deram inúmeras desculpas para não servir a Deus, e nós estamos vendo aqui em Jeremias que ele estava, criando uma desculpa para não servir a Deus. Ele estava falando assim: Deus, você tem certeza disso? Porque eu sou apenas uma criança, o Senhor não pode me usar. Provavelmente ele fosse um adolescente, talvez ele tivesse 14, 15 anos. Mas Deus falou o que para ele? Não digas isso, que eu sou apenas uma criança. Se eu falei, está falado. E quantas vezes nós usamos de desculpas e mais desculpas atrás de desculpas para não servirmos a Deus, para não estarmos dentro do seu propósito para as nossas vidas? Está frio, está quente, hoje não, amanhã eu vou, depois, agora não. Está difícil demais. Jura que está difícil? Eu achei que servir na obra de Deus fosse que nem uma ciranda, para a gente ficar brincando no parque de diversões, no playground. Está difícil para os irmãos? Está difícil para mim também, está difícil para todo mundo que serve na obra de Deus. Difícil sempre vai estar, porque o Senhor Jesus Cristo falou o quê? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Está difícil? Lógico que está. A gente está no mundo. Vai ser fácil quando a gente estiver na glória de Deus, amém, irmãos? Aí lá vai ser uma beleza. Aí a gente não vai se cansar, porque o nosso corpo vai ser um novo corpo, vai ser um corpo abençoado, vai ser um corpo glorificado. Mas enquanto nós estivermos nessa terra, vai ser difícil mesmo. E nós precisamos parar de dar desculpas para Deus. Você acha mesmo que Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele não sabe se você está passando por dificuldades, ou Ele não sabe que sempre dá para você fazer um esforço, um sacrifício para servir a Deus? Você acha que Ele não sabe quanto tempo você fica no Facebook? Você acha que Ele não sabe quanto tempo você fica no Instagram, perdendo tempo e não acrescentando para a sua vida ou para o reino de Deus? Você acha mesmo? Você acha mesmo que com uma desculpinha você vai conseguir enganar a Deus? Nós podemos enganar os homens, mas a Deus nós nunca podemos enganar. Você acha mesmo que se você chegar lá para o seu patrão e falar assim: sabe o que é, patrão? É que hoje eu não vim no serviço porque estava muito frio. Nossa, estava terrível. Lá nos Estados Unidos a gente até pode dar essa desculpa. Por quê? Porque lá neva. E aí a neve, nossa, cobre tudo, as ruas ficam todas, fica tudo terrível, fica um terror. Lá no Japão, por exemplo, se tem, sei lá, maremoto, seja lá o que for, não vai trabalhar, não vai, você fica à vontade na sua casa. Mas aqui no Brasil, será que a gente tem desculpa para não servir a Deus? Será que a gente tem desculpas para não vir na igreja? Será que a gente tem desculpas para não servir o nosso Senhor? Vocês sabem que lá na África, eles vão para a igreja depois de horas e horas e horas e horas e horas e mais horas de caminhada.
com fome. Muitas vezes eles comem bolinho de barro, que eles pegam barro, põem lá na panela, faz lá um bolinho de barro, e vamos lá adorar o nosso Deus, glorificar o nosso Deus? Será que a gente tem realmente desculpas o suficiente para não adorar o nosso Deus? Porque lá diante do nosso Deus, Ele vai mostrar para nós todas as coisas. Ah, sério mesmo que você não podia? Mas e o seu irmão aqui que estava indo, enquanto ele estava numa maior dificuldade do que você? Por que você não foi? Cara, isso vai ser tão difícil na nossa vida, isso daí vai ser tão difícil lá na eternidade, encarar o nosso Deus. Eu fico pensando constantemente nas coisas que eu não faço e que eu poderia fazer mais e mais para Deus. Deus me cobre em todos os momentos através do Espírito Santo que habita em mim. Por que você não faz mais? Por que você não faz mais? Por que você não faz mais? Você tem tempo para isso. Você tem disposição, você tem saúde para isso. Por que você não faz mais? Mas não, muitas vezes nós nos preocupamos com as nossas próprias coisas e nós nos esquecemos da obra de Deus, nós nos esquecemos do Senhor. Nós vemos que a nação de Israel, eu até já preguei sobre isso, que a nação de Israel voltou para a nação, eles estavam no exílio, eles voltaram para a nação, e aí o que eles começaram? Eles começaram no templo, mas aí eles se esqueceram do templo porque eles tinham que arrumar as suas casas. Aí eles arrumaram as suas casas e se esqueceram do templo do Senhor por 16 anos. Porque eles sempre tinham uma desculpa para não viver o chamado na vida deles. Ah, agora não dá. Até que Deus foi, puxou a orelhinha deles e falou assim: ó, enquanto vocês estão vivendo em casas chiques, em casas super estruturadas, cheio de glamour, cheio de luxo, a minha casa, o meu templo está aos trapos. E aí, quando vocês vão fazer a minha obra? Será que muitas vezes nós precisamos ter assim o Senhor Deus nas nossas vidas, puxando a nossa orelha, falando: e aí, quando que vocês vão fazer a minha obra? E aí, ó, você falou para eu te livrar daquele problema, eu te livrei daquele problema. Aí você falou que ia começar a me servir depois daquele problema. Eu já te livrei, e você ainda não está servindo? Eu já te livrei, e você ainda não está fazendo? Você orava e falava: Deus, se o Senhor fizer tal coisa, nossa, aí vai ser bênção, aí, nossa, maravilha. Aí muitas vezes Deus faz, Deus dá para a gente, e a gente não faz para Ele. A gente não dá o retorno para Deus, a gente não serve ao nosso Deus da maneira que nós precisamos servir ao nosso Deus. Quantas e quantas vezes eu não falei para o Senhor: Senhor, faz isso na minha vida. Eu preciso de Ti, meu Pai. Porque vejam uma coisa, irmãos, eu fui começar a ser cristão mesmo, crente, por volta dos meus 22, 23 anos, que eu voltei para os caminhos do Senhor. Mas antes disso, a gente crê em Deus. Ah, Deus, faz isso por mim, Senhor, eu estou precisando tanto do Senhor. Oh Deus, nossa, por favor, faz isso para mim, Deus, eu preciso de Ti. Ah, Deus, a minha oração, Senhor, eu sei que o Senhor está me ouvindo, Senhor. Oh Deus. Aí Deus faz. E a gente fica como? Fugindo, se escondendo de Deus, dando desculpas e mais desculpas, como se Deus não soubesse aquilo que nós somos, aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Até que um certo dia Deus começou a puxar a minha orelha. Falou: e aí, camarada, como que é? Você vai fazer ou não vai? Tá na hora, né? Tá na hora de você virar crente de verdade? Está na hora de você começar a mudar a sua vida, transformar completamente a sua vida. Porque é fácil falar que Deus, Deus. Se você perguntar para as pessoas aí fora, elas vão falar: o que é Deus para você? Elas vão falar: Deus é tudo. Deus é as estrelas, Deus é a galáxia, Deus é o Criador de todas as coisas. Nossa, Deus é maravilhoso. Ó, Deus é aqui, ó, amigo do meu peito, eu amo Deus. Ah, é? Vamos na igreja? Ah, não, é que é domingo que vem, não vai rolar. Domingo que vem, olha, eu até queria, mas não vai dar. Não, então, nossa, eu queria muito ajudar, mas não vai dar, não vai rolar. Numa próxima, pode ser? Ah, não, tá bom, beleza, numa próxima. Por que a gente vive fugindo de Deus nas nossas vidas? Fugindo de Deus nas nossas vidas.
sendo que Deus está sempre indo de encontro, todos os momentos, para nós. Então, para que nós possamos viver o chamado de Deus nas nossas vidas, corte as desculpas que você tem para não servir a Deus. Pastor, existem motivações? É lógico que existem motivações. Existem motivações mais do que óbvias de nós, em alguns momentos, não servirmos a Deus. Mas vejam, irmãos, na minha experiência como pastor, e na minha pouca experiência como pastor, eu tenho visto pessoas servindo a Deus em um leito da sua cama, na sua casa, sem poder mexer um músculo sequer, apenas com seus olhos, adorando a Deus, servindo a Deus. Por quê? Porque essa pessoa recebeu um diagnóstico de ELA, esclerose lateral amiotrófica, no qual você recebe esse diagnóstico, você tem de 1 a 2 anos e a sua vida se encerra por ali. Mas, nesses 1 ou 2 anos, você não vai ter uma vida de, eu vou fazer o que eu quiser, agora eu vou aproveitar. Não, aos poucos você vai perdendo os movimentos do seu corpo, até que chega um momento em que seu pulmão não consegue mais fazer a respiração, enfim, vai tendo a múltipla falência dos órgãos e você não vai mais fazer nada da sua vida. Imagine o que é ficar no estado vegetativo, mas mesmo assim servindo a Deus. Por quê? Porque essa pessoa decidiu que todas as sextas-feiras ela faria um culto na casa dela para agradecer, glorificar a Deus, para que as pessoas pudessem ver o estado em que ela estava e ainda assim glorificarem a Deus na vida dela. Será que isso não era motivo suficiente para falar: Deus, eu estou bravo com o Senhor, eu estou bravo, já era, não quero mais saber do Senhor na minha vida? Para nós até que seria, mas Deus tem um trabalhar extraordinário, um trabalhar tão grande, que nada vira desculpa para Deus. Você pode pensar: mas eu sou velho demais para servir a Deus. Isso não é desculpa para Deus. Eu sou novo demais para servir a Deus. Isso não é desculpa para Deus. Para Deus não existe tempo, para Deus não existe espaço, para Deus não existe nada. Simplesmente confie e obedeça a Deus. O terceiro ponto que eu gostaria de falar com os irmãos é: espere em obediência, seja preparado por Deus. Como eu disse, irmãos, Deus tem um chamado para todos nós, e muitas vezes Ele tem um chamado especial para cada um de nós. Muitas vezes Ele vai ter um chamado para alguém que vai ser pastor, alguém vai ser missionário, alguém vai ser pastor numa igreja lá no Acre, outro vai ser missionário no Amazonas. Enfim, Deus tem um chamado para todos nós. Mas como nós podemos agir com relação a esse chamado? Primeira coisa, esperar em obediência a Deus. Deus te chamou? Pode ter certeza que Ele não vai te colocar naquele ponto de uma hora para outra. Deus não vai te colocar em um lugar de uma hora para outra. Mas também nós não podemos esperar somente por esperar. Nós precisamos permitir que o Senhor nos prepare para o nosso chamado. Deus te chamou para ser missionário? Deus te chamou para pregar a palavra? Amém. Enquanto você não prega a palavra, vai ler a palavra, vai conhecer a palavra, vai orar para Deus, vai ter intimidade com Deus, porque você pode até pensar que Deus desistiu do seu chamado, mas Ele não desistiu. Deus ainda tem um propósito na sua vida, no qual Ele quer cumprir esse propósito na sua vida. Quantas e quantas pessoas pensam assim: eu tenho uma vontade enorme de pregar o Evangelho de Deus em outras nações. Que legal, muito bem, mas você está se preparando para isso? O reverendo Willis veio lá dos Estados Unidos para ser missionário aqui no Brasil. O reverendo Willis teve que aprender o quê? O português. Como que ele ia pregar para as pessoas aqui do bairro da Ponte Grande, se ele só pregasse em inglês para as pessoas? Hoje em dia
dia as pessoas têm uma dificuldade muito grande com o inglês, imagina nas épocas em que ele começou o trabalho missionário dele aqui. Preparação, conhecer a palavra, estudar a palavra, preparar para aquilo que Deus te chamou. O apóstolo Paulo foi preparado. Jesus Cristo foi preparado durante 30 anos, irmãos. 30 anos para servir apenas 3 anos. Será que nós estamos dispostos a esperar em Deus, sermos preparados por Deus para que possamos servir? Muitas vezes a gente vê jovens, adolescentes: pastor, eu quero fazer a obra, pastor, vamos lá pregar, vamos lá na praça, vamos pregar, vamos fazer o que for, seja o que for necessário. Aí a gente passa uma preparação, o jovem não se prepara, mas ele só quer servir. Aí quando chega lá, quando ele vai pregar para um ateu, o ateu está preparado, ele não está preparado, ele vai e se torna ateu. Por quê? Ele não estava preparado para isso. Deus vai nos provando, vai nos testando cada vez mais, vai nos fazendo crescer na fé cada vez mais, para que nós possamos atingir o chamado que Ele tem para as nossas vidas. Deus preparou Jeremias, Deus preparou todos os seus e capacitou todos os seus para a sua obra. Deus está te capacitando? Deus está te preparando? Para qual obra Deus está te chamando neste momento? Ah, pastor, eu queria pregar para milhares de pessoas. Mas muitas vezes você não prega para 3, 4 porque você acha que o número está muito abaixo para você. Como Deus vai te colocar diante de milhares e milhares e milhares de pessoas, se você não quer pregar para uma pessoa somente? Já pensou? Eu nunca preguei para ninguém. Chega diante de milhares de pessoas, o que vai acontecer com a minha perna? Aí depois a gente vai e fala o quê? Ah, Senhor, me capacita de última hora. Deus prepara. Deus prepara as nossas vidas constantemente para que a gente possa servir ao Senhor. E como nós estamos buscando essa preparação? Ah, Senhor, eu quero servir na Tua obra. O que eu posso fazer? Eu vou ajudar nisso, eu vou ajudar naquilo. Deus vai me preparando. Ah, Senhor, eu tenho vontade de liderar um ministério, eu tenho vontade de estar à frente das mulheres, ou dos jovens, dos adolescentes, enfim, nós temos tantos e tantos ministérios. Ah, pastor, eu queria muito servir sopa para as pessoas que são necessitadas. Você já aprendeu a fazer uma sopa? Você já aprendeu a fazer uma sopa? Eu, por exemplo, estou falando aqui na frente, mas eu não posso servir nesse ministério, porque eu não sei fazer sopa. Inclusive eu não gosto muito de sopa. Mas não é engraçado isso? Muitas vezes a gente quer coisas de Deus das quais nós não estamos nem preparados para fazer. Deus me prepara um marido, me prepara uma esposa. Você acha que é fácil o casamento? Não é fácil. Eu nem estou preparado para ser uma esposa, muitas vezes eu não estou nem preparado para ser um marido, mas eu estou me casando. Aí depois você vai ver, meu amigo, muitas vezes a gente se casa com uma pessoa que nem mesmo está preparada mentalmente para assumir aquela responsabilidade. Deus, eu quero ser pai. Deus, eu quero ser mãe. Você está preparado para isso? Você está seguindo nos caminhos do Senhor? Sabe o que eu tenho ouvido de muitas e muitas pessoas? Eu quero ter filho, eu quero ter um filho, mas nem se casou. Ah, não, eu só estou namorando. Mas peraí, e a estrutura para se receber uma criança? Você tem essa estrutura? É tanta responsabilidade para o nosso chamado, exige uma preparação. Vocês já viram alguém começar uma construção pelo telhado? O irmão Daniel é arquiteto, né, irmão? Você já viu?
Eu não sei, eu nunca vi, irmão, eu preciso estudar mais sobre isso. Alguém começar uma construção pelo telhado. Você já viu alguém fazer isso? Porque antes você precisa ter o fundamento, antes você precisa ter a base, para que então um dia você possa chegar no telhado. É simples? É fácil? Hoje em dia as construções estão cada vez com bases maiores. Para se construir prédios, vocês acham que eles constroem assim, ó, do dia para a noite? Não, eles vão cada vez mais profundo na terra e colocam colunas cada vez maiores para que os prédios não caiam. Base, sustentação, preparação para aquilo que você vai ser. Você acha que é fácil ser pastor assim, do dia para a noite? Você acha que é fácil ser diácono do dia para a noite? Você acha que é fácil? Não, não é fácil. Sabe por quê? Quantos e quantos, até o pastor Leandro brinca, que dormem crente e acordam pastores, aceitou o Senhor Jesus Cristo e depois no outro dia já é pastor, e aí no outro dia cai no pecado do adultério. Porque não teve preparação para isso. E para encerrar, irmãos, eu gostaria de falar: viva o seu chamado. Essa é a última lição que eu gostaria de passar para vocês para encerrar. Viva o seu chamado. O seu chamado não é o meu chamado. Deus me chamou para estar pastoreando pessoas, e Deus me preparou, Deus me chamou, enfim, Deus tem um trabalhar dele na minha vida para isso. Mas não obrigatoriamente que o meu chamado é o chamado que você tem que ir. Não obrigatoriamente, não é assim. Quantas e quantas vezes nós vemos pessoas: eu queria tanto fazer missões. Para onde? Para a África. Por quê? Porque eu vi um missionário tal que fez missões na África. Mas Deus está te chamando para ir para a África? Não. Tá. Então tá bom. Tantos e tantos lugares no mundo para se evangelizar, e muitas vezes as pessoas só pensam o quê? Na África. Pelo quê? Pela necessidade que eles têm de fome, seja lá o que for. O profeta Jeremias viveu um chamado especial para a vida dele. Ele não foi igual ao profeta Jonas, ele não foi igual ao profeta Isaías. Ele teve um chamado especial para a vida dele, e ele viveu o chamado que Deus tinha para a vida dele. Jeremias não esteve dentro da baleia por 3 dias. Foi quem? Foi quem, irmãos? Amém, glória a Deus, estamos estudando a Bíblia. Esse aí foi o profeta Jonas que viveu. João Batista preparou o caminho para que Jesus viesse. E cada um de nós tem um chamado especial para Deus. Muitas vezes nós pensamos: mas eu gostaria de fazer missões na África, eu gostaria de fazer missões na Coreia do Norte, mas a gente não está nem evangelizando o bairro em que nós estamos. Aí como Deus vai te tirar daqui, te enviar para a África, se você não fala nem com seu vizinho a respeito do Evangelho de Jesus Cristo? Se você não fala com seu pai, com a sua mãe a respeito do Evangelho de Jesus Cristo? E principalmente, se você não vive o Evangelho de Jesus Cristo? Você acha mesmo que Deus vai te mandar para a África para você morrer lá? Você acha mesmo que Deus vai te mandar para a Índia para você morrer lá? Se você não vive o Evangelho de Jesus Cristo aqui, onde você está inserido? Pastor, temos que fazer missões? Sim, temos que fazer missões. Pastor, nós temos que nos preocupar com as nações que são inalcançadas? Sim, nós temos que nos preocupar também com essas nações. Mas quantos e quantos lugares do Brasil ainda não foram alcançados? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que existem cidades em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, aqui do nosso lado, que não tem sequer uma igreja evangélica? No Amazonas, no nosso país. Será que tem índios que estão sabendo a respeito do Evangelho de Jesus? Existe o Vale do Jequitinhonha, que é aqui, se eu não me engano, acho que em Minas Gerais. Depois eu posso pesquisar e falar com os irmãos. Tem muitas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. No sertão do Brasil, no sertão nordestino, muitas e muitas pessoas que nunca ouviram falar. E certeza que muitas e muitas pessoas nunca ouviram falar de Jesus da maneira correta
na cidade em que nós vivemos. Porque muitos têm Jesus, muitos têm Deus do longe, do distante, e não do Deus que eu quero aceitar para a minha vida, o Deus que eu quero viver, o Deus que eu quero ser discípulo. Qual é o mandamento de Jesus? Se nós olharmos aqui no nosso folhetinho, ele fala: ide, portanto, fazei o quê? Discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor Jesus disse para nós fazermos discípulos e não convencidos de que são cristãos. Quantas e quantas pessoas, você quer aceitar Jesus? Eu aceito, Jesus é tudo, Jesus é uma bênção, mas ele não é discípulo. Jesus falou: fazei discípulos, e não apenas convencidos de que são cristãos. Cristão verdadeiro é aquele que carrega a sua cruz e segue Jesus. Se você não carrega a sua cruz, você é apenas um convencido de que é cristão. E como nós podemos viver o nosso chamado? Fazendo discípulos no lugar e no ambiente que estamos inseridos. Amém? Então essa é a minha chamada, a pregação de hoje, para nós fazermos discípulos. Vivermos o nosso chamado para Jesus, porque Jesus tem um chamado para todos nós. Amém?